Boa noite, estamos iniciando mais um culto da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Damos as boas-vindas a todos que estão já conectados conosco. Vamos neste instante então fazer uma oração ao nosso Deus. Glorioso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Senhor da história, é quem tem guiado as nações. O Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, que estes momentos preciosos que vamos te cultuar possam edificar, ensinar, salvar pessoas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, que todos nós saiamos muito abençoados com tudo que ouviremos, ó Deus. Ó Pai querido, nós te pedimos para cada família que está nos acompanhando uma bênção especial. Nós te louvamos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Aleluia! Agora façamos a leitura da Palavra de Deus, conforme se encontra no livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 111. Se você está com a sua Bíblia ou também o aplicativo, poderá abrir no Salmo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz
sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Queridos, passamos a uma parte muito importante do culto. Trata-se da confissão. Temos de reconhecer, quando nos aproximamos de Deus, que somos pecadores. Os primeiros seres humanos colocados ali no Jardim do Éden, um verdadeiro paraíso, desobedeceram às ordens de Deus. E por causa disso, o pecado atingiu toda a humanidade, toda a posteridade. Mas temos também a possibilidade de recebermos o perdão quando nos arrependemos dos nossos pecados. O apóstolo João mesmo escreveu sobre a possibilidade de recebermos o perdão de Deus, dizendo: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos então baixar as cabeças, fechar os olhos e reconhecer essa situação de pecador, pedir perdão. E Deus vai perdoar a todos nós. Eu também estarei fazendo uma oração daqui a pouco em voz audível. Misericordioso Deus, Pai de infinita bondade, neste instante, Senhor Deus, estamos diante de Ti reconhecendo que somos pecadores. Tua igreja, neste instante, se rendeu diante de Ti e suplicando o Teu perdão. Senhor, nós sabemos que pecamos por atos, palavras, pensamentos, omissões. Tem misericórdia de nós, que nós possamos, perdoados pelo Senhor, procurarmos servir-te mais e de forma melhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém e amém.
Salmo 150, verso 1 e 2 declara: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obras do seu poder. O verso 2 diz ainda: louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua grandeza. Louvado seja Deus! Então, igreja, vamos louvar ao Senhor Jesus. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho
lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia, no centro do dever, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita, que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Amados irmãos, é com muita alegria que venho anunciar o nosso pregador. Trata-se do querido reverendo Hélder Rodrigues, já conhecido da nossa igreja, que bondosamente tem atendido convites para ministrar ao nosso povo. E hoje, novamente, contamos com a participação do reverendo. Ele é Reverendo Hélder, pastor da Igreja Presbiteriana Manancial, uma igreja dinâmica, com muitas pessoas, na região de condomínios, ali no bairro Tororó, e tem sido uma bênção o ministério do Reverendo Hélder. Tenho presenciado o seu trabalho, o seu esforço, e não se limita apenas em realizar aquela atividade no templo, mas tem ainda muitos outros projetos que ele coordena. Nós agradecemos, portanto, ao reverendo Hélder por ter aceitado o convite do conselho. Vamos para uma oração de iluminação. Ó Espírito Santo, o Senhor que inspirasse as Sagradas Escrituras, abra, Senhor Deus, os corações que estão acompanhando este culto, para receberem a ministração da Tua Santa Palavra. O Senhor primeiro falou ao coração do reverendo Hélder Rodrigues, e ele agora, Senhor Deus, vai ser ouvido, e certamente esta palavra é uma palavra extraordinária que vai moldar as nossas vidas, que vai também tocar corações que estão distantes de Ti, que poderão reconciliar nesta noite, e outros que vivem longe do Senhor poderão encontrar e receber a salvação gloriosa de Cristo Jesus, que pagou o nosso preço morrendo na cruz do Calvário. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Abençoe-nos, ó Deus. Nós Te pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Que a gloriosa paz de Cristo reine no seu coração. Um forte abraço a você, da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, ao presbítero Mário Zan e todos os irmãos em Cristo. Vamos meditar na Palavra de Deus. Nós vamos hoje meditar em Romanos, no capítulo 8, agradecidos pelo convite feito, por a oportunidade de nós compartilharmos a palavra do Deus vivo. Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará?
É Cristo Jesus que morreu ou antes que ressuscitou, que está à destra, à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que esse texto, de uma maneira tão extraordinária, eu queria aqui enfatizar o versículo 28, permita-me, e eu quis lê-lo agora exatamente para ficar bem aflorado no nosso coração, esse texto tão conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos predestinados para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Nós somos chamados a uma vida nova. Nós somos justificados para termos livre acesso ao Pai. E nós somos eleitos para glorificar o nome de Deus. O que significa ser predestinado? Um predestinado é um escolhido por Deus e é um eleito por Deus para manifestar a glória de Deus e para ter o caráter de Cristo, e por isso nós nascemos de novo, não pela nossa vontade, não pela nossa força, não segundo as nossas obras, mas segundo a eleição incondicional, absoluta e perfeita, porque nós outrora estavam mortos nossos próprios delitos e pecados e o Senhor nos resgatou de uma maneira tão extraordinária. Essa escolha é uma escolha livre para que sejamos salvos. Esta escolha e este chamado, queridos, e o texto vai dizendo que aqueles que ele predestina, ele chama, o que chama justifica, e o que o justifica vai glorificar, será glorificado. Glorifica e será glorificado. Os que são eleitos devem, por meio das suas vidas, o seu caráter, das suas ações, glorificar a Deus. Mas não apenas isso. Os eleitos de Deus passam por lutas e percalços neste mundo, porque este mundo jaz no maligno, mas a certeza inequívoca, sabe do quê? Que nós somos chamados para exaltar, bendizer e glorificar o nome de Deus. De forma que esse texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É interessante porque nós temos uma concepção talvez um pouco equivocada, achando que tudo que nós fazemos vai cooperar para o nosso bem. Não, porque quando nós pecamos, e efetivamente quando nós mentimos, quando a pessoa é preguiçosa, quando a pessoa deixa de fazer aquilo que é correto, isso não coopera para o nosso bem. Pelo contrário, quando nós pecamos, nós temos consequências acerca disso, nós desonramos a Deus, o nosso semelhante, nós trazemos problemas à sociedade, dependendo do tipo de pecado. Então não é este sentido que o texto quer trazer. Quando o texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para se tornarem semelhantes a Cristo. Que coisa extraordinária. Então, a provisão do Senhor, a soberania eterna e poderosa de Deus é que em tudo Deus está trabalhando em nós, através de nós, por meio das circunstâncias, para que nós sejamos transformados de glória em glória, a fim de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Note que no versículo 29 ele fala isso. Porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Somos predestinados para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, o caminho do cristão é um caminho de discipulado. É amar o que Jesus amava e ama, é fazer o que Jesus faz e é deixar de fazer aquilo que Jesus não fazia. Então, nós somos conclamados a uma vida de santidade. Nós somos conclamados a vivermos de uma maneira santa para glorificar o nome de Deus.
E quando o apóstolo Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam, é um termo no grego que vem da ideia da matemática, de uma expressão exata, precisa. Não é eu sinto que isso vai me fazer bem. Não. Eu tenho a convicção que em Deus, que o Senhor está me tratando, me transformando, me abençoando, muitas vezes me disciplinando. Para quê? Para que eu me torne cada vez mais a imagem do nosso Senhor. Isso glorifica o nome do nosso Deus. Então, meus amados, quando, por exemplo, alguém é assaltado, quando alguém recebe um tiro, isso é uma coisa ruim, é muito ruim. Isso é o mal. Entretanto, nós temos que entender que Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Muitas vezes as lutas, as intempéries que passamos e sofremos, elas são ruins, mas o seu fim pode glorificar o nome de Deus, porque Ele pode expurgar de nós o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, a ingratidão, a soberba e tantas outras coisas. E é interessante que Deus, então, de uma maneira tão extraordinária, nesse texto, vai nos ensinar, por meio do apóstolo Paulo, queridos, que Deus está trabalhando em nosso favor e não contra nós, e Ele usa muitos elementos para aliançar conosco o seu Filho, Jesus Cristo, a sua palavra, e esta aliança que Deus fez com você e comigo é uma aliança irrevogável, santa. Então agora Ele vai trazer 5 aspectos categóricos para dizer que todas as coisas cooperam para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. 4 delas no sentido sobre a ótica do não e uma sobre a ótica proativa. Então ele traz a primeira ideia dizendo: ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, não existe pessoas que podem nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, no versículo 31 diz: quem será contra nós? Ah, queridos, ter esta dimensão profunda de uma aliança e de um compromisso e de uma posição do Deus vivo, todo-poderoso, que declara e diz que nada pode nos separar do seu amor, nada pode ser contra as nossas vidas para nos impedir de termos acesso a Deus e de Deus ter acesso a nós. Ele é o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, ele diz que as acusações não podem nos separar. Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você e eu fomos comprados a alto preço, não de ouro, não de prata, coisas perecíveis. Nós somos comprados pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro. Engrandecido seja o nome de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Ter esta compreensão tão maravilhosa é entender que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Se existe culpa, então existe condenação. Mas se existe o perdão, que é um antídoto contra a culpa, então, se não existe culpa, então existe liberdade, e se existe liberdade, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Sim, queridos, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, e eu quero trazer ao seu coração essa concepção que muitos equívocos você e eu já tomamos na nossa vida no passado. E tem pessoas que carregam essa carniça da culpa, das suas mazelas, dos seus erros, da sua omissão do passado. Isso atormenta a sua alma no presente. Mas o Senhor te conhece. E Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário e disse: está consumado, está pago. Toda condenação, toda culpa, nada pode nos separar. E se no seu coração ainda existe culpa, saiba que o diabo, ele é o promotor da culpa. Ele é o especialista para levar você a uma angústia, ao medo, a não se sentir digno. E saiba que nós nos tornamos dignos pelos méritos de Cristo. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. As acusações não podem nos separar do amor de Deus. Em terceiro lugar, a condenação não pode nos separar, pois não existe condenação mais em Cristo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu
e mais ressuscitou, está à destra de Deus Pai e também intercede por nós. Note que coisa extraordinária. Esse texto então está trazendo a ideia que se não existe, obviamente, culpa, não pode existir condenação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Este Deus que morre e ressuscita, Ele faz com que o poder dele nos ressuscite em vida e vigor para uma vida em novidade, para que de glória em glória sejamos transformados à imagem do nosso Senhor e Criador. Nesta dimensão, então, ele vai, no versículo 35, trazer: nada pode nos separar de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja então que ele estava dizendo que ninguém pode nos separar, que a culpa não pode nos afastar, que não há mais condenação, e agora em quarto lugar ele diz: nada pode nos separar. Não importa as circunstâncias do Covid, de uma guerra ou de catástrofes, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer. No diabo, nada, ninguém pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. E este amor e esta aliança, reafirmo, é para que nós nos tornemos mais e mais como o nosso Senhor Jesus Cristo foi e é. Queridos, Ele mantém esta fidelidade graciosa e bondosa sobre a sua e a minha vida. E por fim, e aqui de uma maneira positiva, no versículo 32 ele diz: Deus nos dará todas as coisas de graça. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele de graça, todas as coisas? Aqui está a essência do Evangelho. Os nossos pecados nos faziam separação de Deus. Mas a graça do Senhor foi mais profunda do que as suas e as minhas mazelas. Então nós temos agora a condição em Cristo de nos achegarmos a Ele, perdoados, limpos e curados. E esta aliança santa que foi estabelecida antes da fundação do mundo, e de fato isso é um mistério, nos leva a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Como é maravilhoso nós seguirmos ao Senhor. E nesta dimensão que Deus nos abençoa e nos chama de filhos, isso deve nos dar força para permanecermos no dia mau. Não importa se estivermos no mais profundo vale da morte ou de uma depressão. O Senhor está conosco. Nós temos que sentir este amor perdoador do nosso Deus, o discernimento que fomos justificados, por isso não há condenação. E a capacidade que vem do Espírito Santo e mediante a palavra de Deus, que nós somos capacitados a fazer a vontade dele e sermos transformados pelo Senhor. Estou indo para a conclusão e eu quero trazer esta concepção de que as pessoas muitas vezes entendem errado este versículo dizendo que somos mais do que vencedores e eles batem no peito, se julgam fortes, valentes. Não é disso que se trata. Nós tivemos as Olimpíadas esses dias, não é verdade? E é interessante porque os grandes atletas, os fortes, os capazes, as atletas, elas superam os seus limites, os seus competidores e ganham uma medalha de ouro e sobem no mais alto do pódio e recebem as glórias do homem. Mas o fato é que o tempo passa e chega um outro mais forte, ou mais rápido, ou mais técnico e vence aquela pessoa ou aquela meta que tinha sido alcançada, batida, enfim. Mas a Bíblia diz que você e eu somos mais do que vencedores, e o que ele quer dizer com isso? Que por meio dos méritos de Cristo, pela ação de Jesus Cristo, Ele como nosso representante, se por um homem veio o pecado no mundo, pelo segundo Adão, Jesus Cristo veio a salvação, pelos méritos de Cristo nós somos mais do que vencedores, e ninguém pode suplantar, superar Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Então esta ideia de que somos mais do que vencedores porque nos apropriamos da fé, dos méritos de Cristo e nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Então, queridos, nós fazemos parte desta aliança tão poderosa e tão gloriosa. Nós somos mais do que vencedores pelos méritos de Cristo, pelas ações de Cristo, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo. Tudo
é para Ele e para a honra dEle. E eu quero concluir dizendo ao seu coração que diante do exposto, fortaleça o seu coração diante das circunstâncias e lutas, que a despeito das dores e sabores que passamos neste mundo, o Senhor está tratando o seu caráter, a sua mente, as nossas emoções, para que nos tornemos mais semelhante a Cristo. No dia mau, não murmure nem perca a fé. Entenda que tudo que Deus faz é bom e é justo, ainda que não entendamos. Por isso, nós vivemos não por vista, nem por sentimentos, mas pela fé. E quando o texto diz, sabemos que todas as coisas, nós temos a convicção do poder, da graça, do amor e da aliança de Deus. Por isso eu devo fortalecer o meu coração. Em segundo lugar, como aplicação, eu quero dizer, usufrua desta graça. Queridos, usufrua, porque ele diz, Deus não nos dará porventura as demais coisas que necessitamos, Ele tem prazer em nos abençoar. E quando Ele diz não, o não de Deus é bom. Tenha uma vida digna da sua eleição. Nós somos chamados, predestinados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Que grande privilégio, que grande honra, mas que grande responsabilidade. Você foi chamado para salgar esta terra e ser luzeiro a este mundo que jaz no maligno. E por fim, viva para glorificar, adorar, exaltar o Deus vivo. Você foi eleito e eleita para exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. E o grande compromisso do Senhor, assim como Deus nos tirou do Egito, tirou o povo do Egito e levou à terra prometida, muito mais do que colocar uma terra que emana leite e mel, o Senhor quis expurgar o coração de escravo, o coração de idólatra do povo que estava morando tantos anos, 430 anos no Egito, e levá-los a terem um coração de filhos e de adoradores. Assim, todas as coisas nos levam a compreender, quando estamos em Cristo e amamos o Senhor, que devemos exaltar Ele. E quando nós não entendemos isso, repetimos a lição, até que Cristo seja formado em nós, mais e mais, para a glória e honra dEle. Que Deus te abençoe. Quero nesse instante agradecer imensamente ao reverendo Helder Rodrigues, em nome do Conselho. Portanto, muito obrigado, pastor, porque tem sido tão gentil com a IPI Metropolitana em nos trazer mensagens extraordinárias da Palavra de Deus. Culto é reunião do povo de Deus. E quando o povo de Deus se reúne, deve participar daquilo que acontece no decorrer do culto, e de uma forma muito especial, comunitariamente, nós precisamos fazer a oração do Pai Nosso, porque assim todos podem participar. Vamos neste instante, portanto, fechar os nossos olhos e nos prepararmos para orarmos a oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que é o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ao nosso momento do ofertório. A palavra de Deus nos ensina, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz: cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Dízimos e ofertas, uma atitude de fé, amor e obediência. Estamos desejosos de voltar com as nossas atividades presenciais. Para tanto, contamos com a fidelidade e o amor dos irmãos. Nossos dados bancários
estão sendo exibidos na sua tela. Nossa chave Pix é o nosso CNPJ. Deus nos abençoe. Passaremos agora aos nossos avisos. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative também o sininho para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical às 10 horas e 15 minutos. São lições excelentes para aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, um momento onde podemos louvar e adorar ao nosso Deus. Compartilhe o nosso link com amigos e familiares, para que eles também possam ser abençoados. Já às terças-feiras, por meio da plataforma Zoom, às 20 horas, temos o nosso estudo bíblico. E na próxima terça, teremos o retorno do nosso reverendo Sandro Xavier, com o tema A Formação da Bíblia. Não perca e convide pessoas para aprender também. Se você quer participar, solicite o link do Zoom para um dos líderes da igreja. O nosso chat está aberto. Deixe o seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. E nesta semana tivemos um dia muito especial. Foi o aniversário da nossa amada presbítera Márcia Eleni. E aqui, em nome do conselho e representando os demais membros, gostaríamos de desejar a ela os parabéns e desejar também que Deus derrame infinitas bênçãos em sua vida, presbítera Márcia. Você é muito importante para a IPI Metropolitana de Brasília. Bem, por hoje é só e desejo que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Amados irmãos, nós vamos encerrar este período, este culto, fazendo uma oração pelos enfermos, pela nossa nação e por cada um dos membros da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Papai amado, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre a nossa nação. Toda autoridade foi instituída pelo Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor, de uma maneira extraordinária, poderosa e gloriosa, possa alcançar o coração dos governantes, dos prefeitos, dos senadores, dos deputados, do corpo jurídico, do Senado. Nós te pedimos, Pai, pelas nossas autoridades, para que tenhamos paz. Pedimos também aos enfermos que o Senhor possa ter misericórdia, alcançando o coração de cada um deles, derramando da Tua graça, da Tua provisão e do Teu cuidado. E por fim, Pai, a todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos, copiosas bênçãos do alto, pois toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso e as eternas consolações do Espírito recaem sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.